Olá, boa noite a todos. Aqui é Fábio Rodrigues. Já já vamos começar a nossa live para discutir a questão de créditos sobre embalagens, tanto para PIS e COFINS como também para questões ligadas ao ICMS. Eu vou convidar agora a Gabriela Santos, que também vai participar conosco aqui da nossa live. Só estou aguardando ela aqui se conectar e às 19 horas a gente começa. Então, o pessoal pode ir entrando aí, pode convidar seus colegas também para o qual esse assunto interesse e já já a gente dá início. Estou aguardando aqui a Gabriela aceitar o convite. Oi, Olá, Fábio. Gabriela. Tudo bem? Tudo bem, sim. Falta ainda alguns minutinhos, o pessoal está entrando aqui para a nossa live. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pelo prestígio. Aliás, quem já entrou, se puder nos dar um feedback de como está o som. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá nos ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. Ótimo. Pessoal que já entrou, se pudermos dar um feedback também, se o som está legal. Faltam Deixa eu ver. 3 minutos para a Aqui, gente ó. começar. Falaram, tá bom. O Pascoal falou que tá perfeito. Ótimo, que bom. Maravilha. Já já a gente começa. Faltam 3 minutos para a gente discutir créditos sobre embalagens, tratando de ICMS, PIS, COFINS, o que o fisco acha, o que os tribunais acham sobre isso também, as polêmicas, cuidados. Vai ser um bate-papo e também, quem tiver dúvida, aproveitem, tragam suas dúvidas também. A gente tenta aí responder as questões. Legal. É um assunto que eu acho que gera bastante dúvida, né? Tanto Sim, para todo PIS, tipo de embalagem. no caso de PIS e COFINS, eu posso dizer que já há dúvidas desde 2002, que é quando começou a não cumulatividade. No caso do ICMS também, desde sempre. Ótimo, temos várias pessoas aqui já nos acompanhando. Renata Ferrari, nossa amiga. Ai, que legal. Tem, Deixa eu ver bom, aqui. Ah, Fernanda! tem muita gente aqui. Castanho, Castro, Arthur, a Dani, a Gi, Carol. Travou aqui, eu não tô conseguindo mais ver o pessoal que tá entrando. Ótimo. Tem pessoal aqui entrando. Falta 1 minuto e a gente já já começa a nossa live às 19 horas, então, para discutir esse tema importantíssimo. E além de falarmos sobre a questão específica das embalagens, nossa ideia também é tratar de maneira ampla da questão da não cumulatividade, que é muito importante a gente entender os princípios, as regras gerais por trás disso, para resolver não só o problema da embalagem, como também para nos orientar em outros casos específicos, né, Gabriela? Também abordar um pouco as questões que são diferentes do começo ao fim, né, da não cumulatividade entre o ICMS e PIS e COFINS. É muito comum o pessoal incidir em erro porque empresta o conceito do ICMS para PIS e COFINS, né, e é bem diferente. Não, isso aí. Vamos. Legal. Por isso que nós nos reunimos aqui, nós dois, para poder tratarmos sobre esses dois aspectos, tanto em relação ao ICMS, como também em relação ao PIS e a COFINS. Ótimo, o pessoal está aqui interagindo já, tem várias pessoas aqui já acompanhando. A Andréia, nossa amiga também. Legal, bastante gente. Ótimo, então agora são 19 horas. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriela. Boa noite para você, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Como eu estava falando,
aqui antes do nosso início. O objetivo da nossa live hoje aliás, a primeira live feita pela Busca Legal aqui na página do Instagram, vai ser a primeira de muitas, então continuem acompanhando aqui a página, que sempre vamos trazer temas relevantes para a área contábil, tributária, trabalhista, e vamos estrear hoje tratando de um assunto que há muito tempo já vem sendo debatido, que é a questão das embalagens, o crédito sobre embalagens, tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS. Vamos dar destaque também à questão das sacolas dos supermercados, que teve uma decisão, inclusive, do Fisco Paulista. O nosso objetivo, além de tratar desse ponto específico, que são as embalagens, é também tratar da não cumulatividade de maneira geral, para conseguir nos conduzir, em outros casos específicos, ter uma ideia de como resolver esses problemas. A Busca Legal é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para a área tributária, utilizando inteligência artificial. Então, temos uma série de soluções. Quem ainda não conhece, convido para visitar o site da Busca Legal. É busca.legal, bem fácil, busca.legal. Você vai conhecer o nosso trabalho. E, além das nossas soluções, nós temos uma seção de artigos com inúmeros artigos, inclusive um artigo sobre o tema dessa palestra, que foi escrito pela Gabriela, né, Gabriela? Um artigo que cita essa decisão importante aí do Estado de São Paulo e aborda os principais pontos discutidos pelo Fisco na questão de poder tomar o crédito ou não, tanto para ICMS como para PIS e COFINS. E além lá da Busca Legal, eu também acompanho constantemente esse assunto de PIS e COFINS. Minha especialidade é em relação a PIS e COFINS. Então, ao longo aí desde 2002, que é quando começou a não cumulatividade, eu venho enfrentando aí desafios em relação a esse tema, sempre em sala de aula, em consultorias, ajudando as empresas aí com dúvidas em relação a esse tema. Escrevi alguns livros sobre esse assunto também de PIS e COFINS. A ideia é compartilhar um pouco aqui durante essa nossa live. A Gabriela é especialista em tributos indiretos. Você também mantém uma página no Instagram, não é, Gabriela? Mantenho. A página E Se a Gente Simplificar? É um projeto novo, né, que eu comecei tem um tempinho, com o propósito de divulgar o conhecimento tributário, mas numa linguagem mais descontraída, mais leve. Lá a gente aborda questão de CMS, PIS e COFINS, mas o intuito também é falar de nota fiscal eletrônica e SPED, algumas coisas sistêmicas que podem ajudar nos assuntos do dia a dia, nas complicações dos tributos. Ótimo. Então, sigam também a página da Gabriela. Pode repetir? Se a gente... E se a gente simplificar. E no se Instagram. A gente simplificar. Ótimo. Eu já sigo. E, pessoal, sigam lá também. E além dessa página, como eu comentei, a Gabriela também é articulista da página da Busca Legal. Temos artigo dela lá, inclusive tratando sobre o tema da palestra. Convido vocês depois também a olharem. Antes da gente entrar especificamente na questão das embalagens, é importante, então, como eu tinha dito, a gente ter uma ideia geral de como funciona a não cumulatividade, tanto para o ICMS quanto para o PIS e COFINS. Eu queria convidar, então, Gabriela, para você explanar para nós, sim, de maneira geral, como que é a não cumulatividade do ICMS, se tem algum princípio, se tem alguma lógica, alguma regra. Legal. Bom, lógica, eu acho que tem uma certa lógica, sim. Bom. Acho que para falar da não cumulatividade do ICMS, é legal a gente voltar lá para a Constituição, né? No artigo 155, parágrafo 2º. A Constituição fala que o ICMS é um tributo não cumulativo e ela já aproveita e explica como que funciona essa não cumulatividade. Então, ela fala que ele é não cumulativo, compensando o imposto devido em cada operação, com o imposto cobrado na operação anterior. Então, ela já detalha isso. Esse conceito é importante porque aí ele já esclarece uma série de fatores. Por exemplo, para que eu tenha direito a um crédito, eu tenho que ter tido tributação na operação anterior. Então, hoje aqui que a gente vai comentar do crédito da sacola dos supermercados,
Um supermercado tem que ter comprado um item tributado, a sacola é um item tributado, por exemplo. Se fosse um item isento, eu não daria direito a crédito, porque eu não tive cobrança na etapa anterior. Tem também uma questão importante que é o imposto cobrado na operação anterior, para eu saber o quanto é esse imposto que foi cobrado na operação anterior. Então, eu fico bem amarrada ali ao documento fiscal. O que me legitima é o destaque no documento fiscal do meu fornecedor, do quanto de imposto que foi destacado ali. E quando a Constituição fala assim também, eu vou compensar o que eu devo em cada operação, tem uma questão também que é própria do ICMS, que é se a minha operação de saída não for tributada, ainda que eu tenha pago o tributo quando eu comprei, eu não posso tomar crédito. São pontos importantes aí. Tem uma série de outros fatores que a gente vai abordar também, mas acho que são os pontos mais importantes. Aqui, então, ICMS eu conheço pouco desse tributo, conheço as linhas gerais, mas então, pelo que você colocou, Gabriela, em relação ao ICMS, nós temos, primeiro, essa questão, uma previsão constitucional, então, que ele traz uma ideia geral, um princípio, né, que seria a cada operação eu tomar crédito da operação anterior, e para que eu possa tomar crédito, eu tenho que verificar se aquela mercadoria é tributada ou não, tem algum tipo de benefício, tem que tomar crédito naquela medida, e ainda você colocou uma condição que é o saber se o verificar nessa operação posterior vai ser tributado ou não. Exatamente. A não ser, é claro, existem hipóteses, né, com previsão legal, em que eu tenho a manutenção do crédito, mas a própria lei fala isso que para que isso aconteça tem que ter expressa previsão legal. Tá. A regra, ou seja, se você deu uma saída com isenção, a regra é que teria que se tornar o crédito, salvo se houver uma previsão de manutenção. Exatamente. Ótimo. Uma pergunta até antes de eu entrar no PIS/COFINS, estou aqui pensando em PIS/COFINS, você falando do ICMS, eu pensando no paralelo do PIS/COFINS. No caso do ICMS, nós temos uma relação do que pode ser ou não tomado crédito? Não tem assim uma relação exata como tem na legislação de PIS e COFINS, né? Tem os incisos lá que tratam, que fala das mercadorias adquiridas para revenda, tem também para insumos. Acho que o rol é muito parecido com o que PIS e COFINS fala, mas não tem pontos específicos com esses nomes e conceitos que a gente já conhece. Uma leitura que eu recomendo, que eu acho que é muito importante, foi do Estado de São Paulo, a consultoria da Cefaz, em 2001, publicou a Decisão Normativa 1 de 2001, que também é conhecida como ABC dos créditos. Até por essa ausência de ter lá um rol taxativo, conceitos bem definidos, a consultoria, não com o objetivo de esgotar o tema, né, mas fez esse trabalho que é bem bacana, dá um overview sobre os créditos, o conceito de cada coisa, o que é ativo, o que tem direito ao crédito, como calcula o crédito, fala de crédito extemporâneo, uso e consumo, fala de insumo, tem uma abordagem total aí do Fisco Paulista. Legal. E então, você fez essa apresentação de como que funciona em linhas gerais a não cumulatividade do ICMS. Vou fazer agora, então, linhas gerais, como que funciona a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Um primeiro ponto, né, eu até te perguntei se para ICMS tinha alguma lógica, alguma coisa assim, eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria é que para PIS e COFINS não tem uma lógica. Então, não busque lógica para você tentar resolver as questões de créditos de PIS e COFINS, que normalmente é um caminho para erro. Eu vejo muito isso em sala de aula, quando algum aluno pergunta, pode estar o crédito? Eu falo, não pode. Ele fala, mas não faz sentido. Não faz mesmo. Mas é a legislação de PIS e COFINS realmente não faz sentido, até porque, e aí tem algumas questões, ao contrário do ICMS e também do IPI, no qual a Constituição Federal teve uma grande preocupação, né? Ela trouxe, explicou o que seria a não cumulatividade para o ICMS e para o IPI, que foi o que a Gabriela colocou. A cada operação, eu vou tomar crédito da operação anterior. Isso está escrito na própria Constituição Federal, para o ICMS e para o IPI.
Para o PIS e COFINS, a Constituição apenas diz: a lei vai definir quem será do regime não cumulativo. Ela deixa que a legislação escolha quem será regime não cumulativo e ela não explica o que seria essa não cumulatividade, se teria que seguir esse mesmo princípio do ICMS, ela deixa isso em aberto, inclusive isso é objeto aí de muitas discussões, se para PIS e COFINS nós teríamos ou não um princípio. O fato é que, olhando as leis que tratam da não cumulatividade, a Lei 10.637 de 2002, que é a lei do PIS, e a Lei 10.833 de 2003, que é a lei da COFINS, elas trazem uma lista de créditos, uma lista do que você poderia aproveitar de créditos. São 11 créditos básicos que nós temos ali. Vamos ter bens para revenda, insumos, energia, aluguel, leasing, as depreciações. Então, diferente do ICMS, foi até a pergunta que eu fiz a você, né, Gabriela? Você tinha uma lista, para ICMS não teria essa lista na lei, como tem para PIS e COFINS, mas para PIS e COFINS nós temos uma lista. E o entendimento da Receita Federal e do Judiciário em geral vai nessa linha, é que essa lista é taxativa. Para você tomar crédito, é só daquilo que está na lei. Então, você tem que encaixar em algum lugar. Você está diante de uma despesa, será que eu posso tomar crédito? Eu tenho que encontrar algum lugar na lei para eu encaixar aquela determinada despesa, ali naqueles 11 itens que estão no artigo 3º das leis 10.637 de 2002 e lei 10.833 de 2003. E até nesse ponto, tem uma diferença também relevante em relação ao ICMS. Você comentou há pouco que para o ICMS, se a operação posterior for com algum benefício, a regra eu estorno o crédito. Para PIS e COFINS não tem isso. Para PIS e COFINS, o fato da minha saída posterior ser com isenção, alíquota zero, não incidência, eu posso manter normalmente o crédito. Inclusive, isso tem previsão literal na lei. Está lá no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. Então, ela diz claramente, mesmo você dando saída com alíquota zero, você mantém seu crédito tranquilamente. Então, aqui já uma diferença em relação ao ICMS. Então, aliás, algumas, né, nós já vimos, né, Gabriela? Por ICMS teria por ICMS seria um princípio da não cumulatividade. Para PIS e COFINS, aparentemente, carece disso na Constituição Federal. Para ICMS não tem uma lista taxativa, para PIS e COFINS teria uma lista taxativa de acordo com o que vem se interpretando da lei. Tem essa questão para eu poder manter ou não o crédito, se for alíquota zero para ICMS, ou isenção para ICMS estorna, para PIS e COFINS não precisaria. Então, essa é uma visão geral em relação à não cumulatividade, tanto do ICMS quanto para PIS e COFINS. E o que a gente tem em relação ao ICMS de polêmica quanto a isso, Gabriela, no caso específico das embalagens? Pode, não pode tomar crédito? A legislação fala, né, que o crédito é ou das mercadorias entradas ou dos serviços tomados, né? E das mercadorias entradas, nós temos aí algumas modalidades, que é o que eu falei que a consultoria lá da Cefaz detalha bem, que a gente tem os insumos, então aquela embalagem que ela é integrada ao produto final que vai ser vendido, então uma indústria que vende, sei lá, biscoito, tem aquela embalagem do biscoito Traquinas, por exemplo, a embalagem que vem ali junto com o item. E até essa decisão é bem interessante porque ela detalha também outros componentes da embalagem. Por exemplo, quando você compra um aparelho televisor, tem aquele plástico bolha, etiquetas, até fitas de amarração. Então, tudo isso entra ali no conceito de insumo, desde que ele integre um produto que foi ali elaborado dentro de um processo industrial. Nós temos essa modalidade dos insumos e temos também a modalidade dos artigos de uso e consumo, que é onde começa a nossa polêmica, né? Porque a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, é a lei que
detalhou lá um pouco mais a questão da não cumulatividade, regulamentou como um todo o ICMS, ela fala também que também há direito dos itens de uso e consumo. Você tem, então, direito de crédito sobre tudo que você compra, que vai ser tributado na saída, inclusive os itens de uso e consumo na empresa. Porém, essa lei, como eu falei, ela é de 96. E ela fala assim, olha, em relação aos itens que são para uso e consumo, a empresa ela só vai poder tomar crédito a partir de uma determinada data. E essa determinada data, ela vem procrastinando, ela vem prorrogando. A última previsão era para 2020 agora, para entrar o início do aproveitamento desses créditos, e teve novamente uma prorrogação lá no artigo 33 para 2033. Ou seja, eu falo que desde quando essa lei se entende por gente, nunca teve crédito de ICMS para uso e consumo. E eu, sinceramente, nem acredito que um dia venha a ter. Porque abriria-se mão aí de um valor muito alto, né? É mais fácil acabar o ICMS, instituírem o IVA, ou seja lá o que for, do que ter o crédito sobre uso e consumo? Eu acho. Eu acho mais fácil. Aí o ponto de polêmica entra justamente aí nessa questão do uso e consumo, né? Porque quando você fala em atividade industrial, é fácil você falar de insumo. Mas quando a gente fala de atividade comercial, que foi até a decisão de 2019 do Fisco Paulista que teve um impacto relevante, que a gente comentou aí, que você comentou no começo, é esse o problema. Porque quando você fala em atividade comercial, será que dá para falar de insumo na atividade comercial? Para PIS e COFINS também é assim? Vamos tratar. A PIS e COFINS Aliás, eu tinha feito uma pergunta para você no início, né? Se poderia ou não tomar crédito. Dificilmente um advogado responde com sim ou não, né? Sempre um depende. E para PIS e COFINS isso é muito claro. Antes só de comentar, fazer os comentários sobre PIS e COFINS, destacando aqui, o pessoal está entrando, várias pessoas já estão aqui no nosso participando, acompanhando. Quem tiver com alguma dúvida, aproveite, usem o chat também, façam perguntas em relação à não cumulatividade de maneira ampla, em relação a esse item específico da questão das embalagens. Tem vários amigos nossos, pessoal aqui acompanhando. Silvério das Neves, muito conhecido aí, dispensa apresentações, um grande amigo também está aqui nos acompanhando. Roberto Domingues também, um grande amigo. Dr. Gabriel Castanho também aqui nos acompanhando. O Fernando, lá da ASECA, uma associação lá de Arapongas, que inclusive é parceira da Busca Legal aqui acompanhando a nossa live também. E muita gente mesmo, muito obrigado a todos. Conforme tiverem dúvidas, aproveitem e usem aí o chat, a gente vai tentar responder a todas essas dúvidas. Falando então de PIS e COFINS, o que acontece? PIS e COFINS nós temos uma lista então de créditos, não tem nenhum que diga exatamente embalagens, mas nós temos um item que é coringa, que são os insumos. E normalmente as empresas fazem isso. Aquilo que ela não consegue encaixar em nada, ela tenta encaixar em insumos. A Receita Federal ela sempre teve uma visão de que insumo era aquilo que era aplicado ou consumido diretamente no processo produtivo, aí incluindo matérias-primas, produtos intermediários e, inclusive, as embalagens. Então, a embalagem do processo produtivo, como você citou, Gabriela, para o ICMS, também daria crédito para PIS e COFINS aí tranquilo. Então, aquela embalagem que é acoplada ao produto durante o processo produtivo, ele entraria na definição de insumos, mesmo naquela definição bem restritiva da Receita Federal. Se a gente for olhar a lei 10.637 e a lei 10.833, lá no inciso 2, que trata de insumos, o que diz a lei? Ela diz que nós podemos aproveitar créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumos na produção de outros bens e serviços. A meu ver, a própria lei, então, dá uma ideia também de produção. Insumo seria aquilo que você utiliza para produzir um outro bem ou para se prestar um serviço.
Ao longo aí já desses 18 anos, quase 18 anos de não cumulatividade, como eu disse, né, quando a empresa não encontra nada, ela tenta a sorte ali em insumo. Então, muitas coisas as empresas tentavam encaixar em insumo, esperava que insumo fosse igual a todas as despesas necessárias para a empresa. Então, o contribuinte muitas vezes esperava isso. A Receita Federal, por sua vez, tinha uma visão muito restritiva, para ela quase nada era insumo. Então, ficou aquela briga, né? Durante aí quase 18 anos, essa briga entre o fisco e os contribuintes. Esse assunto foi levado tanto para discussões administrativas, quanto também para discussões judiciais. E tivemos uma decisão muito importante do STJ, no qual o STJ trouxe uma nova definição de insumos. O STJ veio e diz, olha, aquele entendimento da Receita Federal está errado. Aquele negócio de que insumo é só o que é aplicado ou consumido diretamente, não está certo. Não é isso que diz a lei. E o STJ trouxe uma nova definição. Na verdade, ele trouxe novos critérios para a gente entender o que é insumo, de acordo, então, com esse entendimento do STJ, que é muito importante, porque foi uma decisão com efeito repetitivo, foi o recurso especial 1221-170 do Paraná. Vou até tentar colocar aqui nos comentários o número dessa decisão do STJ, que é de extrema importância para o nosso PIS e COFINS aqui, para a questão de embalagens. Enquanto você coloca aí, só para avisar, a Renata Ferrari fez uma pergunta de PIS e COFINS, depois se você quiser responder. E aí eu queria aproveitar também para agradecer os nossos amigos que estão também, os meus amigos aqui, Thales, Vinícius, várias pessoas, a própria Renata, a Fernanda. Queria agradecer a Andréia, todas as pessoas que estão aí assistindo, a Gília, Marinalva, Murilo. Ótimo. Obrigada, gente. Eu aqui pedi para o Pascoal, que está nos acompanhando aqui também, para ele colocar o número dessa decisão do STJ, que é muito importante, aí nos comentários para vocês acompanharem. Então, o que acontece? Essa decisão do STJ, ele passou a usar uns novos conceitos, que é a questão da essencialidade ou relevância. Para que algo seja insumo, você tem que demonstrar que aquilo é essencial ou relevante. E aí tem um probleminha também, porque pela ementa da decisão seria essencial ou relevante para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa. Então, quando você olha o resumo da decisão, ela usa isso. Insumo é aquilo que é essencial ou relevante para o desenvolvimento da atividade econômica. E até pegando essa leitura aí da ementa da decisão, a gente poderia se perguntar, por exemplo, e uma sacolinha que o supermercado dá para o seu cliente, para ele levar as mercadorias embora? Aquilo é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica? Essencial, talvez tenham dúvidas, né? Alguns falam, não, dá para funcionar sem. Aliás, dá, né? Até porque hoje, em São Paulo mesmo, os supermercados não dão mais a sacolinha, né? E continua o supermercado funcionando. Então, essencial não é. Mas é relevante? Porque relevante, o que é relevante? É aquilo que ainda que não seja essencial, ele contribui de alguma forma e de acordo com a ementa, ele contribui para o desenvolvimento da atividade da empresa. Eu dar sacolinha para um cliente seria relevante para eu desempenhar a minha atividade? E aí eu acho que pode ter muitas dúvidas, né? Algumas pessoas podem chegar à conclusão, não, sim, eu acho que é, tanto que eu dou. Bem subjetivo, né? É, subjetivo. E eu acho que é fácil das pessoas, por exemplo, o supermercado que dá a sacolinha, vai falar, claro que é relevante. Se não fosse relevante, eu não daria. Se não fosse relevante, eu sempre venderia, eu deixaria que o meu cliente se virasse. Eu, propriamente, eu acho que é sim relevante. Porque, em geral, as empresas não vão ter despesas à toa. Se ela tem algum tipo de despesa, é porque ela entende que aquilo é relevante. É relevante. Então, olhando essa ementa, o que eu posso dizer? Mesmo a sacolinha do supermercado seria também um insumo, porque ele é relevante para o desempenho da atividade econômica. Mas, calma. Isso muita olhando, calma. muita calma.
não se animem ainda muito, por quê, né? Eu dei essa interpretação olhando o resumo da decisão. Só que se a gente for olhar a íntegra dessa decisão, inclusive o Pascoal já colocou aí para nós nos comentários, quando eu olho, são 144 páginas, e quando eu vou fazer a leitura de tudo isso, eu vejo que não é bem assim. Não basta ser essencial ou relevante para a atividade econômica. O STJ, quando ele vem lá nos detalhes, inclusive o voto da ministra, foi a relatora e o voto vencedor ali que conduziu, da ministra Regina Helena Costa, ela coloca, na verdade, que insumo é aquilo que é essencial ou relevante para o processo produtivo. Então, diferente do que está no resumo. Diferente da ementa, né? É um absurdo, né? É um absurdo um negócio desse. A ementa dizer uma coisa, a íntegra da decisão dizer outra, mas é o que acontece de fato. E a gente não dá para eu seguir uma jurisprudência olhando só o resumo dela, tem que olhar a íntegra, né? E aí, quando eu vou para a íntegra dessa decisão, eu teria que dizer para vocês, a sacolinha do supermercado é essencial ou relevante para o processo produtivo? Não. Para o processo produtivo não é. E aí começam, quem achava que com a decisão do STJ iam acabar as polêmicas, não acabaram, só mudou. E a meu ver, assim, eu sei que é injusto, que é um absurdo, que não faz sentido, mas olhando a íntegra da decisão do STJ, eu entendo, por exemplo, que a sacolinha do supermercado continua não dando crédito para PIS e COFINS. E quem é meu aluno vai lembrar que eu já devo ter falado isso, né? Porque, inclusive, eu tenho um exercício que eu uso sempre em sala de aula, que tem a questão das sacolinhas do supermercado. E, assim, eu vejo que pelo menos 80%, sendo generoso, 80% dos alunos colocam que daria crédito. E aí, quando eu pergunto, mas por quê? Ele fala, mas porque precisa, não tem como não fazer. E aí, a gente sempre tem que voltar e lembrar. Para você tomar crédito do PIS e COFINS, não é aquilo que é importante, necessário de maneira geral para a empresa. É aquilo que você consegue encaixar na lei. E para o ICMS, como que fica isso, essa sacolinha? Inclusive, tem pergunta aqui já também para a gente responder, não sei se você já conseguiu ler. Eu tinha visto uma pergunta da Renata Ferrari, era de PIS e COFINS, não sei se eu vi. Bom, eu vou procurando enquanto você faz seus comentários. Tá, beleza. Bom, em relação ao ICMS, é muito parecido esse ponto, né? Porque quando você fala de insumos, hoje, né, a gente pode pensar aí na questão da industrialização, daquilo que integra, que integrou o produto que foi industrializado, aquilo que veio junto com o produto. Isso é tranquilo, é um insumo, atividade industrial, e poderia ser tomado crédito. Mas quando a gente fala do supermercado, até 2018, e aqui eu só esclarecendo que como o ICMS é estadual, eu estou sempre me referindo ao estado de São Paulo, que foi o estado que soltou essa decisão importante no final de 2019. O estado de São Paulo, até 2018, se posicionava na linha de insumo, mesmo para atividade comercial. Inclusive, em várias decisões, o argumento era que justamente a sacolinha era algo essencial para a atividade do supermercado. E aí usa o termo essencial, né, que a gente falou ali que dentro de PIS e COFINS seria algo diferente, né? Até 2018 era uma posição reiterada, tinha polêmica sim, mas tinha inúmeras decisões e as decisões reiteradas mais recentes estavam sempre nessa linha. Dá direito a crédito sim, porque é considerado um insumo, algo essencial para a atividade do comércio, do supermercado. Inclusive as decisões, a maioria delas referencia aquela decisão normativa que eu citei no começo, que é o ABC dos créditos, descrevendo ali o que aquela decisão disse que se conceituaria como insumo, né? Porém, quando foi agora em 2019, se eu não me engano, maio,
o Fisco Paulista soltou a decisão normativa 4 de 2019. E aí, essa decisão normativa foi bastante polêmica, justamente porque ela veio e disse exatamente o contrário do que o posicionamento que vinha até então sendo reiterado. Ela fala que não é insumo, que não tem que se falar insumo, porque insumo é aquilo que é consumido no processo industrial ou que efetivamente integra o produto final, né, após o processo de industrialização. E ela enquadra a sacola como artigo de uso e consumo. Aí, enquadrando como artigo de uso e consumo, automaticamente as empresas ficam sem crédito, porque eu tenho a vedação temporal lá da Lei Candir, do artigo 33, que atualmente prorrogou isso até 2033. Ou seja, até 2033, um supermercado não teria direito a crédito para sacolinhas, se ele dá gratuitamente essas sacolinhas para os seus consumidores, né? Perfeito. Ah, aliás, até um ponto importante depois a gente comentar, se porventura ele vende essa sacolinha, como é o caso de São Paulo. Mas antes de tratar disso, tem aqui uma pergunta, estava aqui rodando as perguntas, do Paulo Afonso. No supermercado, a embalagem plástica que acondiciona o bolo, por exemplo, tem crédito? Quais? Vou responder do PIS/COFINS, você responde aí a parte do ICMS. Vamos lá, então o que acontece? Aquela sacolinha que é simplesmente utilizada para transporte, regra geral, não daria crédito, até mesmo pela decisão do próprio STJ, e esse também, inclusive, é o entendimento claro, o entendimento da Receita Federal, né? A Federal é sempre mais restritiva que o STJ. A Receita Federal ela continua entendendo, então, que a sacola, a embalagem, que é utilizada apenas para transporte, que não daria crédito. Agora, aquela embalagem que é acoplada ao produto durante um processo produtivo, e aí não precisa ser indústria, processo produtivo de maneira geral, inclusive o supermercado ele tem ali uma parte produtiva, a padaria dele é uma parte produtiva. Então, aquela embalagem que é utilizada naquele momento ali, enquanto você fabricou, por exemplo, o bolo, que é o caso aqui, e colocou uma embalagem naquele bolo, essa embalagem sim dá crédito PIS e COFINS, tendo em vista que no caso, eu diria, inclusive, essencial para o processo produtivo. E isso mesmo antes da decisão do STJ, eu entendo que já daria crédito também, a Receita Federal também deveria aceitar, apesar da Receita Federal muitas vezes trazer alguns entendimentos inadequados, como disse o próprio STJ, mas aí então respondendo ao Paulo de maneira objetiva, entendo sim que dá direito a crédito de PIS e COFINS, uma vez que é utilizado ali no processo produtivo. E a meu ver, inclusive, essencial. E para ICMS, Gabriela? Bom, para ICMS, acho que já vale a gente fazer a mesma divisão. Depende da embalagem. Se a embalagem é também simplesmente para transporte, que vai acondicionar o bolo, como a sacolinha faria às vezes para as mercadorias lá do supermercado, até 2018 eu diria que sim, era o entendimento do Fisco Paulista, mas a partir da decisão normativa de 2019 eu entendo que não daria direito a crédito. Agora, em relação à embalagem da área produtiva do supermercado, então aquele bolo que o supermercado fez e acondicionou ali numa embalagem que vai ser vendida junto com o bolo, né, que faz parte do bolo, eu entendo que é uma polêmica que sobrou da decisão normativa 4 de 2019. E aí eu explico por quê. Porque a decisão, ela fala que o que é considerado insumo é aquilo que é utilizado ou consumido no processo industrial ou que integra o produto, mas de um processo industrial. Ela está sempre reportando a um processo industrial. E aí, para mim, fica em aberto, não ficou tão claro. Eu até procurei decisões depois respostas à consulta, depois dessa decisão normativa, em relação à embalagem da área produtiva do supermercado. E depois dessa decisão normativa eu não encontrei nenhuma, porque até então, tudo bem eu falar que faz parte do processo produtivo, meu fone caiu aqui de novo, faz parte do processo produtivo, porque integra ali o bolo, porém, quando
o órgão se manifestou de forma a falar processo industrial, a gente sai um pouco do processo industrial, porque o ICMS, quando ele vai falar ali da industrialização, e aí em várias respostas do Estado de São Paulo mesmo, ele empresta o conceito do IPI para dizer o que é industrialização. E quando você vai lá no regulamento do IPI, ele fala que a preparação de alimento não é considerado um processo industrial. Então, se eu pego esse mesmo conceito que sempre foi utilizado, eu desqualifico pela decisão normativa 4 de 2019 uma embalagem que não foi utilizada num processo industrial, embora seja produtivo, não é industrial. Aí eu entendo que, assim, preventivamente, em caráter mais conservador, observando a posição do fisco depois dessa decisão normativa tão contraditória às últimas decisões reiteradas, que não seria interessante tomar o crédito, né? Mas é aquele ponto que cada empresa tem que avaliar o risco. Ótimo. Então, por esse raciocínio que você fez, você imagina, apesar de não ter entrado nesse detalhe, provavelmente a visão do fisco paulista, né, aqui destacando, seria no sentido de que não daria crédito a essa questão da embalagem que é acoplada ali ao bolo. Sim, foi isso que eu concluí. Posso estar enganada, né? Porque, como eu falei, não teve decisões depois dessa, né? Respostas depois. Uhum. Então, pode ser que eu esteja enganada. Mas, pela linha que se adotou ali, foi isso que eu entendi. Pô, semestre é pior que o PIS e COFINS nisso, hein? Tá. Vamos lá aqui ver os nossos comentários. Pessoal aqui entrando, várias pessoas aqui, vários amigos nossos, até dar um alô pro pessoal, Ana Gebara, a Nádia, a Patrícia Carelli, Jorge Campos, grande amigo também, que legal. A Laiane Sodré, pessoal aí nos acompanhando, prestigiando. Também agradecer a presença da AB2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, da qual inclusive a Busca Legal faz parte. É uma associação então voltada aí às empresas que trazem inovações para a área jurídica utilizando tecnologia. Tem aqui um comentário do Rafael também, que foi o que você comentou há pouco, né, que a Cefaz de São Paulo, há um tempo, autorizou o crédito no semestre de sacolas plásticas, mas voltaram atrás. Aqui o Castro fazendo um comentário, muito arbitrária a decisão normativa do Estado de São Paulo. Concorda Também com ele, achei. Gabriela? Eu concordo com ele. Arbitrária, porque, como eu disse, né, reiteradamente, por diversas vezes, com um argumento exatamente ao contrário, se defendeu que teria direito ao crédito. E aí, de repente, vem essa decisão normativa e contrariando o argumento que sempre foi utilizado de que era um insumo, sim, na atividade comercial. Então, eu entendo bem arbitrário, concordo com o nosso colega que comentou. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, e aí que eu vou deixar para você responder. Da Arnect, Inteligência de Varejo, ele fala, e o mercado escritura essas embalagens com CFOP 101 como uma indústria? O que você entende? Como que ele deveria escriturar Se for esse da área produtiva, da padaria, eu entendo que sim. Teve até um tempo atrás, eu não vou me recordar agora, mas teve já posição do fisco sobre isso. Depois, se vocês quiserem, gente, vocês podem adicionar lá, seguir a página, e se a gente simplificar, que eu falei no começo, que é a minha página de conteúdo tributário, e manda um direct lá para mim, que aí, para lembrar, eu mando esse posicionamento do fisco, que eu entendo que o CFLP seria o 101 mesmo, final 101, de produção do estabelecimento. Bacana, muito bom. E aproveitando, a gente falamos da sacolinha que o supermercado dá para o cliente levar a mercadoria, que não daria crédito, nem para PIS/COFINS, nem para ICMS. Falamos da sacola, aí, usando o exemplo que foi trazido, que vai ali na padaria do supermercado, que para PIS e COFINS daria crédito, mas que para o ICMS provavelmente não, aqui em São Paulo, pelo menos pelo novo entendimento do fisco. E tem aquela situação também, por exemplo, em São Paulo, no qual a sacolinha ela é vendida para o cliente, né? Ele não dá mais, o supermercado não dá mais sacolinha, ele vende ele com valor
muitas vezes simbólico, mas é vendido. Neste caso, entendo que dá crédito, sim, porque aí nós vamos enquadrar a sacola como bens para revenda, no caso do PIS e COFINS. Enquadro lá no artigo 3º, inciso 1, bens para revenda. Quando eu comprar, coloco como bens para revenda e não como despesas, e aí eu poderia tomar crédito do PIS e COFINS. E para ICMS? Para SMS também a mesma coisa, entendo também que tem direito ao crédito, porque da mesma forma, né? É uma mercadoria entrada, é uma mercadoria tributada, por exemplo, no estado de São Paulo, então daria crédito como item de revenda, seria como o tratamento de qualquer outra mercadoria revendida pelo supermercado, né? Então daria sim, entendo que sim. Tem um comentário aqui do Castro, que eu concordo com ele também. Se está com dúvida, não pergunte ao fisco. É verdade. É tido como legítima defesa. Olha, eu também acho, porque na dúvida, realmente, muitas vezes você tem esse instrumento, né, de fazer um processo de consulta formal ao fisco, mas em geral, e aqui eu posso falar até com propriedade em relação a PIS e COFINS. Há alguns anos eu escrevi um livro sobre insumos, e quando eu fui escrever esse livro, eu pesquisei todas as decisões da Receita Federal que tratavam sobre insumos. Então, alguém tinha dúvida, ia lá perguntar para a Receita Federal, e, em geral, a Receita dizia que não podia, coisas que hoje, claramente, você pode. Algumas que o próprio fisco mudou de opinião depois, e após a decisão do STJ, ficou muito claro que aquilo poderia, sim, dar crédito de PIS e COFINS. Eu também acho que, e aliás, não é só um achismo, mas nesse caso, olhando o que tinha sido produzido de respostas às soluções de consulta pela Receita Federal, ela era sempre restritiva. Eu também acho que, para PIS e COFINS, pelo menos, não valia muito a pena você perguntar para o fisco. É claro, também, né, quando você não pergunta e toma um crédito, tem que saber do risco que você tem ali, de você poder ser autuado, e estar disposto a discutir isso, seja no âmbito administrativo ou no âmbito judicial. Mas eu também, normalmente, não sei qual é a sua opinião, mas eu também acho que não é muito bom perguntar para o fisco, não em processo formal de consulta. Agora, você entrar lá no site, mandar uma pergunta lá, se o fisco disponibilizar isso, ok, né? Não gera nada. Mas quando fazer um processo formal de consulta, eu acho também um pouco complicado. Que a pesquisa, a pergunta informal, mesmo que por escrito, né, não te obriga, né, a seguir aquela orientação, né? Eu concordo aí com esse posicionamento totalmente. Se perguntar, já era, né? Porque aí você tá obrigado. Pelo menos você tinha a dúvida que te favorecia, perguntou, acabou. Ótimo. Aqui eu agradeço ao Cássio, que está contribuindo bastante conosco. Ele fez um comentário também que tem uma resposta de consulta tributária de ICMS sobre montagem de cestas básicas, recomendando o CFOP 1101 para os insumos. Então, considerando aí processo produtivo. Legal, bacana, que é bem na linha do que a gente comentou mesmo, né? Perfeito. 5101. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, aliás, eu tinha lido errado, acredito que é For Market Inteligência de Varejo. O ideal para o contribuinte seria entrar com uma ação para poder acreditar de ICMS das embalagens que acompanham os produtos da padaria, no meu caso no Rio Grande do Sul, e aguardar a decisão para não correr riscos. O que você acha? Então, eu quero tomar essa sacolinha, entraria com uma medida judicial, Gabriela? Olha, falando em Rio Grande do Sul, eu não sei como que está o posicionamento lá deles em relação a isso, né? O que eu percebo em São Paulo é que as decisões judiciais estão em sintonia com as decisões do fisco. Assim, é uma coisa ou outra que destoa, que passa a ser um pouco mais favorável ao contribuinte, né? Como esse caso, por exemplo, pelo menos no estado de São Paulo, essa mudança repentina é recente, talvez no judiciário você tenha alguma chance. E aí também, como a gente está falando de outro estado, então, se eu realmente quero tomar, eu entraria assim com uma medida judicial. Mas eu falando de comércio, exatamente, por exemplo, o supermercado, que eu imagino que o custo seja muito alto com essas embalagens, eu trataria como item de revenda, porque aí eu sairia da polêmica, né? E faria a dedução do crédito normalmente, até porque em alguns locais, aqui em São Paulo é muito comum mesmo, supermercado
aqui pertinho de casa, e a maioria dos que eu tenho visto, eles estão revendendo as sacolinhas e aí, geralmente vende por centavos. 5 É que, centavos, 8 centavos, né? é que em Então São Paulo há uma legislação também, né, municipal que proíbe de você dar aquelas sacolinhas plásticas mais comuns que normalmente os supermercados e dão em outras localidades. Então, ela proibiu, ou você tem que ser só aquela biodegradável, aquela biodegradável, biodegradável. por Isso, lei de proteção então, ambiental, né? que é mais caro, então por isso que os mercados ou pararam de dar ou passaram a vender, e alguns continuam dando, né, como um diferencial, mas isso é muito comum na capital. Em outros lugares, de fato, a gente não vê. Eu, agora mesmo, resido no interior, aqui não acontece isso. O mercado ele dá a sacolinha, e se ele tomar uma decisão isolada, eu vou começar a vender, talvez seja um critério que o cliente vai reclamar. Poxa, vocês estão vendendo até a sacolinha agora, o outro Pode ser mercado dá. também. Em São Paulo é mais fácil, né? Porque na capital já é prática ter a venda em Já é relação a isso. proibido. Eu acho, assim, sempre quando a gente tem alguma dúvida, aí alguma questão que é polêmica, que você sabe que tem esses problemas, sim, a gente tem que avaliar se ingressar com medida judicial. Não há problema quanto a isso. Eu acho que há bons argumentos para você defender esse direito a crédito. Eu entraria assim com uma ação, e aí um cuidado, talvez entrar com um mandado de segurança para não ter problemas lá de sucumbência. Entra com a ação, e aí vai avaliar se vai pedir uma liminar para já poder começar a tomar o crédito, ou deixa como uma poupança para você tomar o crédito todo depois, quando sair a decisão. Mas é sim um caminho você entrar com medida judicial, porque muitas vezes o contribuinte, eu vejo muito isso, especialmente conversando com alunos, as empresas não discutem quase na justiça coisas que deveriam discutir, questões que são arbitrárias do fisco, absurdos. Essa questão de insumos mesmo que eu coloquei aqui, é um absurdo a posição que a Receita Federal tinha. E muita gente acata, não, mas a Receita disse, não quero problema, entrar com discussão, deixa para lá, e fica fazendo aquilo e reduz o teu direito a crédito, aumenta a tua carga tributária. E muitas vezes você fica até menos competitivo, porque o teu concorrente ele já avalia essas possibilidades, essas discussões. Então, acho que a gente sempre tem que avaliar, sim, você discutir judicialmente pontos que são polêmicos, não simplesmente acatar aquilo que o fisco entende, porque muitas vezes ele está errado, como foi no caso de insumos, e aí não sou eu que estou dizendo, apesar de eu sempre ter achado isso também, mas agora o próprio STJ também disse isso. E aliás, né, eu comentei sobre essa questão da decisão do STJ, eu escrevi um artigo, inclusive, detalhando essa nova definição de insumos. Eu vou pedir para colocar aqui também para vocês no nosso chat. Está lá no site da Busca Legal, vocês encontram, é só acessar o site da Busca Legal, mas vou colocar aqui também o link para que vocês vejam o que o STJ decidiu sobre essa questão de insumos. Vou pedir aqui para o Pascoal, que está nos acompanhando, assistindo aqui, para ele me ajudar e colocar nos comentários o link lá para a página da Busca Legal, onde tem esse artigo que eu escrevi sobre a definição de insumos. Eu vou dar um abraço, aproveitar também para dar um abraço aqui, você já comentou da Renata lá, do Tributa Rápido, que inclusive estão com uma parceria com a Busca Legal também, logo vem novidades aí. Legal. Vamos lá, tem aqui a Formact, deu continuar aqui no comentário, mas nesse caso não é sacola, são as embalagens de produtos de padaria. Eu acho que até que você colocou, né? E é importante sempre ver a legislação local, o que ali o Rio Grande do Sul diz em relação a isso. Olhando a lei, acho que é bons argumentos para você ter direito a crédito, sim, né? Então, se porventura o fisco for restritivo, eu acho que é bons argumentos para você entrar, assim, com uma discussão judicial, pelo menos na minha opinião. E aí, se porventura a jurisprudência for negativa, já for no sentido de que não pode, talvez entrar com mandado de segurança para, pelo menos, ter sucumbência. Falando aí da questão da área produtiva, aí eu concordo que realmente vale mais a pena, sim, entrar com a medida judicial. Até porque você tem pega como fundamento a questão do insumo, que de fato é um insumo, por mais que seja, né, não seja um processo industrial efetivamente dito, é um insumo, não deixa de ser. Então, acho que tem bastante defesa, bastante chance de sucesso. Aqui até a Formark colocou.
vi algumas decisões de consulta agora de 2020 do STJ que entendem a permissão de crédito ICMS sobre esse tipo de embalagem. E é importante, né, sempre a gente olhar também a jurisprudência, não olhar só qual é a opinião do fisco, mas olhar o que a jurisprudência vem entendendo sobre aquilo. E aqui um ponto importante: decisão judicial, regra geral, só vale para aquela empresa. Não é uma lei nova, não vai valer para todo mundo, só valeu para aquela empresa, a não ser quando são decisões com efeito repetitivo, no caso do STJ, ou repercussão geral, no caso do STF, porque daí sim passa a ser um novo entendimento, válido para todos. Mas fora isso, regra geral, as decisões só valem para aquela empresa, mas é uma jurisprudência, né? Conforme vai tendo muitas decisões iguais, vai se formando uma jurisprudência, e a chance de você ter uma decisão igual, se você for discutir aquilo, é muito grande. Então, é uma base também para a gente tomar decisões. Primeiro, olhar, né, o que diz a lei, olhar o que diz a Receita Federal, se ela for negativa, olhar como está a jurisprudência, e aí você pode olhar tanto a jurisprudência administrativa quanto judicial. Não é isso? Exatamente. E é claro, né, e dá trabalho, né? Porque só conhecer todas as leis já seria um grande trabalho. Imagina ainda conhecer soluções de consulta, decisões. Mas até nesse ponto tem que aproveitar para fazer uma propaganda. Inclusive, em breve, na Busca Legal, nós vamos ter uma solução para te ajudar em relação a tudo isso. Seja para encontrar todas essas leis que tratam desses assuntos, como também a jurisprudência, soluções de consulta. Logo, logo vamos ter novidades na Busca Legal nesse sentido. Gabriela, a gente está aqui já quase, acho que já vai dar 1 hora, e aí o Instagram, né, ele para tudo. Lembrando que a gente começou 5 minutinhos antes para o pessoal ir entrando. Acho que tentar fazer um resumo do que nós tratamos aqui. Falando sobre a não cumulatividade, as diferenças da não cumulatividade do ICMS com PIS e COFINS, que são várias. Entrando na questão das embalagens, aquela embalagem do processo produtivo de uma indústria, tranquilo, dá crédito tanto para PIS e COFINS quanto para ICMS, sem grandes polêmicas. Aquela embalagem que é utilizada só para transporte, a exemplo da sacolinha do supermercado, não daria crédito nem para PIS e COFINS, nem para ICMS. Aquela embalagem ali da padaria do supermercado, outros lugares semelhantes, para PIS e COFINS, eu coloquei que tranquilo, daria crédito após a decisão do STJ. Para ICMS vai ser necessário olhar cada estado, e no caso de São Paulo seria seria no sentido mais negativo, né? Entendo que sim. Se for aí um insumo na questão, numa atividade de alimentícia, né? Ficaria aí essa dúvida, que eu entendo que o fisco paulista vai ser mais pro lado negativo. Mas não custa, como você falou, né? Não custa tentar. Eu vou pedir também aqui para compartilhar por final o link do seu artigo, que está lá na página da Busca Legal também para o pessoal acessar. Então, acho que antes que a gente já caia aqui, já começar a fazer os agradecimentos, então agradecemos aqui todo o pessoal que participou, fizeram perguntas. Esperamos ter contribuído aí durante essa nossa live. E como eu tinha dito no início, a nossa ideia é tornar isso frequente na Busca Legal, trazendo sempre convidados para discutir, como foi o caso aqui da Gabriela. Gabriela, aproveita e fala sobre a sua página também, como é mesmo o nome, para o pessoal seguir lá. E se a gente simplificar? Gente, também queria agradecer, obrigada a todos aí, foi uma experiência muito boa, e aí, como o Fábio falou, a gente espera realmente que tenha contribuído com alguma informação importante para o dia a dia de vocês. E a página, e se a gente simplificar, é também no Instagram. O objetivo também lá é sempre divulgar conteúdo tributário, conteúdo de nota fiscal eletrônica, SPED, numa linguagem mais descontraída. Então, muito obrigado, Gabriela, por ter aceito esse convite aqui de estrear as lives da Busca Legal no Instagram. Espero contar com você para outros encontros e também para você escrever mais artigos para nós lá na Busca Legal, para ajudar aí o pessoal no dia a dia de todas essas dúvidas. Com certeza. Eu que agradeço, Fábio. Obrigada pelo convite. Obrigada aí pela parceria. Foi uma experiência ótima. Muito obrigado, escrever mais então. artigos, sim. Ótimo.
Obrigado, Gabriela, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui. E nos adicionem nas redes sociais, adicione a Busca Legal. A Gabriela, eu também me adiciono, vocês me acham aí fácil no Instagram. Também, então, qualquer dúvida aí relacionada ao que a gente tratou, nos manda lá. A gente vai ter o prazer aí em auxiliá-los. Forte abraço, uma boa noite, um bom feriado, né? Amanhã é feriado, né? Tá meio estranho o momento que a gente está vivendo.